Olá, meu irmão, minha irmã. Sexta-feira, dia 25 de janeiro, e nós celebramos hoje a festa da conversão de São Paulo, apóstolo. Vamos refletir o evangelho de hoje. Se encontra em São Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 18, e diz assim: Então Jesus disse-lhes: Vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa nova para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Quando colocarem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, hoje é um dia muito importante na igreja, na liturgia. É a festa da conversão de São Paulo apóstolo, o maior dos missionários, não é? Um homem fundamental na nossa fé, um escolhido de Deus. Deus que olhou para Saulo, né? O perseguidor, e fez ele cair no caminho de Damasco. E Saulo então fica cego, escuta uma voz e entende, né? Quando escuta lá: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui já nasce no coração então de São Paulo uma compreensão bonita que ele vai trabalhar nas suas cartas sobre a igreja. Porque Saulo não perseguia Jesus, Saulo perseguia os cristãos católicos. E aí, nessa experiência que ele tem no caminho de Damasco, que mudou e revolucionou a vida dele, ele escuta Jesus dizendo: por que você me persegue? Mas ele perseguiu os cristãos. E é então que Paulo vai trabalhar nas suas cartas, né, que Cristo é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Quando a gente persegue a igreja, nós perseguimos o próprio Cristo. E Deus escolheu Saulo, não escolheu à toa. Um homem culto, um homem muito vivo, um homem muito forte, um homem muito destemido, mas que usava tudo isso, não é? Contra Deus, usava tudo isso para o mal. Mas uma vez convertido, vai dedicar todo o seu potencial humano, revestido, né, ungido pelo Espírito Santo, para o Evangelho. Você e eu conhecemos muitos Saulos, verdade ou não é? A gente conhece tanta gente que a gente fala assim: nossa, se esse aí se convertesse, se ele se abrisse um pouquinho, oh meu Deus, tudo que a gente usava nessa paróquia, padre, era que o fulano viesse à igreja, não é? Quantos Saulos a gente conhece, e nós temos que rezar por eles, porque a conversão, meus irmãos, não é uma imposição moral, não é um convencimento intelectual. Passa por essas coisas, mas a conversão é uma graça. Jesus se manifestou a Saulo, né? E nós temos que rezar para que Jesus se manifeste aos Saulos da nossa vida. Mas se manifeste a nós também, que carregamos esse Saulo, esse homem velho dentro de nós. Para que Deus mude o nosso nome de Saulo para Paulo. E Paulo foi, pregou o Evangelho, as cartas todas que ele escreveu, a teologia que ele desenvolveu. Não é exagero dizer, nós não seríamos cristãos hoje, não seríamos católicos, se não fosse São Paulo, apóstolo, que entregou e dedicou toda a sua vida a Cristo. E Paulo viveu aquilo que Jesus tinha dito aos 12 primeiros apóstolos, né? Ide pelo mundo, pregai o Evangelho, a boa notícia a toda criatura. E aí então, quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Irmãos e irmãs, a salvação, a gente poderia dizer, está nas nossas mãos. A salvação é a resposta que a gente dá à oferta gratuita de Deus. O Evangelho é pregado nos ensinando um modo de viver, nos ensinando que naquilo que a gente estava vivendo de errado até hoje, Deus nos perdoa, não é? Crer e ser batizado significa, porque naquela primeira geração cristã ninguém era cristão, portanto o batismo era para os adultos, crer e se converter. Não é? Nós todos que já somos batizados temos que viver isso todos os dias, crer e nos convertermos. E nós atualizamos o batismo pelo sacramento da confissão. Mas vamos lá então. Você e eu somos convidados a todos os dias crer e viver a conversão. Porque se eu digo que creio, mas não me converto, isso não é fé. A fé me muda, a fé me altera. A fé me reposiciona com a vida, com as pessoas, comigo mesmo e com Deus, não é? Quem crer e for batizado será salvo. Portanto, a salvação está na minha mão. É uma oferta gratuita de Cristo. Né? O preço pago na cruz está na minha mão. Eu vejo o que eu faço com isso. Deus não nos obriga. Ninguém pode nos obrigar. Está nas suas mãos, nas minhas mãos, ser salvo ou não. A nossa resposta a Deus.
E aí então, Jesus promete aos seus apóstolos, e São Paulo viveu isso de um modo muito pleno, sinais acompanharão aqueles que crerem em mim. Veja, meus queridos, quando a gente tem Deus na nossa vida, nós vamos vendo os sinais da nossa pertença a Deus, os sinais da presença de Deus na nossa vida. Nós vamos percebendo, captando Deus. Deus não é algo que a gente não enxerga. A gente enxerga Deus, sim, os seus sinais. E aí, então, olha lá, para você e eu que cremos. Quais são os sinais? Os sinais são estes. Expulsarão demônios em meu nome. Expulsar o mal, o maligno, o tentador da nossa mente, do nosso coração, dos nossos ambientes. Falarão novas línguas. Aqui está falando o dom do orar em línguas, toda essa teologia dos carismas, mas falar novas línguas. Se comunicar de um jeito diferente, falar a língua que o outro entende, falar a nova língua do evangelho, do cristianismo. Alguns de nós, quando abrimos a boca, quando expomos o que pensamos, a gente fala é a língua do dinheiro, do prazer, não é? A língua mundana, falar novas línguas. Outro sinal que Jesus fala, se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão mal nenhum. O sinal de atravessar esse mundo sem que esse mundo me envenene. Olha só, eu acho que ninguém em sã consciência, porque quer, vai pegar uma cobra ou vai beber veneno. Não é? Jesus está falando aqui do mal que não tem como a gente evitar. A gente sai de casa, tem coisa que não tem como não ver. Tem coisa que não tem como não ouvir. Tem coisa que não tem como a gente não é, ser afetado ou se relacionar. Mas olha que bonito Jesus está dizendo. O mal, o veneno, a cobra que te pica sem que você perceba, o que entra pelos olhos, pelos ouvidos, pelos ambientes onde a gente precisa estar, essas coisas não vão nos fazer mal. O cristão é livre para entrar e sair de qualquer lugar que seja preciso, sem perder a fé, sem perder a moral, sem perder a dignidade. E aí o outro sinal que Jesus diz, e quando colocarem as mãos sobre os doentes, eles ficaram curados, o dom da cura. Várias pessoas na igreja exercitam de modo pleno o dom de curar doentes. E esse dom de cura, ele é muito mais presente do que a gente imagina, que nos falta um pouquinho de fé para pedir a Deus mesmo a cura dos nossos males físicos. Por que Deus não cura tudo? Por que Deus não cura sempre? Mistério de Deus, mas Deus cura. Mas nesse gesto, quando colocarem as mãos sobre os doentes, ficaram curados. Impor as mãos significa impor governo, não é isso? Impor as mãos significa se apropriar das coisas. Você e eu temos mãos, você e eu temos alcance, e nós podemos impor as mãos sobre realidades, sobre situações da nossa vida, da vida do outro, da nossa família, da nossa comunidade, e começarmos a curar esse mundo em nome de Jesus e para Jesus. Que São Paulo, apóstolo, convertido, nos ajude a amar a igreja e a levarmos o evangelho a toda criatura com sinais e com prodígios. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.